paz, meus irmãos. Gratidão, bom Deus, pela boa oportunidade de estar esta noite cultuando com vocês. Obrigado, pastor Ezequiel, pastora Marcelene Barros, seu filho Adriel, né? Essa linda família, esse lindo ministério. Que o Senhor Deus continue os abençoando. Bom, eu fiquei orgulhoso pelo Senhor em ver o seu filho pregar aqui. Quando eu estive aqui, faz algum tempo atrás, parece que ele era um adolescente. Hoje é um chefe de família e um exímio pregador do Evangelho. Deus abençoe. Abençoe o pastor Adriel, a esse lindo, este abençoado ministério, a esse lindo ministério de homens honrados do Senhor. Amém? Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Salmo de número 92. Eu prestei atenção nas mensagens ministradas aqui. Veio o pastor Júnior e pregou sobre o pastor e a ovelha. Veio o pastor Adriel e falou do Jeremias e os cavalos. Agora vai vir um Chaga para falar do boi manso e do boi brabo. Um evento de homens, a gente falar de boi manso e boi brabo fica estranho, né, gente? Mas não tome nenhuma conclusão antes de você ouvir a ministração. Amém? Salmo de número 92, versículo de número 10. Mas tens exaltado o meu poder como o boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Os meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam. E os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos maus feitores que se levantam contra mim. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano. Então, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Tome assento, vamos apreciar a palavra de Deus. Repare essa expressão bíblica. O salmista vivencia um tempo de crise que parecia ser interminável. Tempo de dor, de angústia e de profunda aflição. Ele vivencia um tempo de escárnio, de zombaria daqueles que ora prosperavam à sua volta. Declaravam que o mesmo servia a Deus e não via a mão de Deus mudar o quadro da sua história. A crise, ela vai se avolumando de modo que o sentimento no coração deste homem justo é um sentimento de alguém que está abandonado. E como pode um Deus que está acima da mais elevada constelação, que estabeleceu pactos e aliança com a descendência de Abraão, abandonar os filhos que ora lhe chamou e determinou que os mesmos seriam eleitos do Senhor? Então o salmista vivencia um tempo de crise, tempo de perda, de sofrimento, de angústia. Esse tempo parece não ter fim. Ele começa a lançar uma palavra que ao meu coração e ao meu entender parece que é um grito profundo da sua alma, um grito no meio do desespero. Ele começa a se levantar no meio de sua aflição e começa a dizer sobre a sua dor. E quando ele começa a declarar a dor, ele começa a dizer o que lhe sucedeu. Como Deus, que é benevolente, que é benigno, que é bondoso, que é imutável, na sua imutabilidade jamais mudará os seus projetos, seus planos a respeito de nós, o seu povo. Então ele diz assim: mas o Senhor me visitou no tempo da minha escassez e me exaltou. Essa palavra me exaltou quer dizer estabeleceu um tempo de honra. O Senhor me honrou no tempo da minha adversidade. A diferença do justo e daquele que não serve a Deus é que o que serve a Deus será exaltado pelo grande Deus, será honrado no tempo oportuno, no tempo estabelecido pelo Todo-Poderoso. Então ele diz que Deus, no tempo da sua aflição, não lhe arrancou do tempo da sua dor. É impressionante porque todo pai é protetor de um filho.
E a Bíblia dá a conotação de Deus como Pai. O próprio Cristo diz: pelo Espírito clamamos, Abba Pai, Paizinho, Pai amado. Todo pai é protetor e nenhum pai quer deixar o seu filho vivenciar um tempo de crise. O pai pode, ele entra na frente, resolve a questão, tira o filho da situação e ainda diz: vem de novo que tu vai ver a minha capacidade de te enfrentar, porque um pai é um protetor. Mas o grande Deus estabeleceu então planos perfeitos na vida de um homem que ora fora escolhido, foi extraído do coração de Deus uma vontade, essa vontade fora colocada no coração de um homem, de modo que o homem demonstra ser um homem segundo o coração do Deus Todo-Poderoso. Este homem atrai a atenção de Deus pela sua devoção, pelo seu amor, pelo seu apreço, pela sua obediência e pela sua responsabilidade diante de Deus, de tributar a eles glórias, honras e louvores, porque ele é digno. Então vem Deus no tempo da sua aflição e não lhe tira como um leão consegue arrebatar da boca do inimigo a sua presa. Não, Deus vem e permite que as lutas permaneçam. Porém, a expressão bíblica nos afirma que Deus deu a este homem a força do boi selvagem. É impressionante porque a Bíblia é composta de tipos e símbolos, e nós sabemos que a composição da Bíblia traz uma narrativa simbólica, mostrando diversas vezes um símbolo que quer dizer alguma coisa. E nesse texto bíblico nós nos deparamos com a figura do boi selvagem. Mas pare para refletir comigo. Em toda a história da Bíblia nós nos deparamos com o ato do sacrifício. O ato do sacrifício era o ato da celebração. O ato da celebração atraía Deus para perto do povo, porque todas as vezes que o povo edificava altar e sacrificava, o Eterno deixava a sua morada, descia na sua glória e se manifestava ao seu povo no tempo oportuno com vitória. Este povo estava muito acostumado com a figura do boi doméstico. O que era o boi doméstico? O boi doméstico era aquele que era sacrificado, ele servia para o sacrifício. E você já reparou, eu bem sei que muitas pessoas saíram das regiões de mata, das regiões de criação de gado, e muitos sabem disso que eu vou lhe dizer aqui. Ora, o boi doméstico é aquele que se deita debaixo da sombra, descansa. O boi doméstico é aquele que tem a capacidade de ver toda a sua família sendo levada para ser abatida, vai virar churrasco, vai virar picanha na mesa do carioca, e principalmente se ele for flamenguista. Ele sabe que a sua família está sendo oferecida, vai ser dizimada, porém esse boi doméstico não tem reação. Ele vê a família sendo conduzida e ele não reage. Porém, o boi doméstico tem uma força extraordinária, porém ele não sabe que tem esta força. Ele não utiliza essa força. Ele vê a situação e simplesmente continua inerte a situação. Ele continua deitado. O boi doméstico não pode ver uma sombra que ele deita e descansa. O salmista não diz ou não utiliza a figura muito conhecida do boi doméstico no ato do sacrifício. Ele utiliza a figura do boi selvagem. A figura do boi selvagem é o búfalo. Você já percebeu que o boi doméstico tem a capacidade de se assentar sozinho? É comum você olhar e ver um boi doméstico sentado ou deitado, do jeito que você queira entender, sozinho. Você nunca vai ver um búfalo sozinho. Um búfalo sempre anda em bando. É o boi que tem a sua força e a sua capacidade, mas sempre anda junto. Então o salmista não se utiliza da figura do boi doméstico que se assenta sozinho, que vê a sua família sendo dizimada e não reage. Ele se utiliza da força do boi selvagem, por alguns motivos. Primeiro, porque este boi selvagem, ele quando vê o seu filhote sendo arrebatado, ele vai e reage, porque ele não quer ver a sua família sendo dizimada. Segundo, porque ele não anda sozinho, ele sempre está junto. E a grande realidade é que a nossa capacidade, a nossa força, ela sempre está na nossa unidade. Jesus, quando enviou, não enviou sozinho, sempre enviou de 2 em 2. Por que 2 em 2? Porque quando um está fraco, o outro tem a capacidade de fortalecer. E quando um cai, um estende as mãos e levanta o seu companheiro que está caído. Mas se alguém está sozinho e cai, então ficará prostrado.
Então essa figura do boi selvagem deixa algumas lições, e são lições importantes para a gente aprender. Mas o salmista faz uma declaração que muito me chamou a atenção. Ele diz: Deus me deu a força do boi selvagem. Nós sabemos que na vida o homem precisa ter força de vontade. Pessoas que têm força de vontade, pessoas que são determinadas, pessoas que conhecem o seu propósito, pessoas que têm o seu motivo para caminhar, jamais serão paralisadas. O diabo paralisa pessoas que não têm determinação, que não têm força de vontade, que não quer, pessoas oscilantes, que estão cocheando em dois pensamentos, porque pessoas determinadas podem desabar o mundo sobre a cabeça dele, ele continua de pé, porque ele está determinado a vencer. Pessoas determinadas não começam e não param no meio do caminho, elas conseguem chegar no seu objetivo, porque elas têm força de vontade. A força de vontade faz com que pessoas que são simples e muitas vezes até discriminadas se destaquem no meio da sociedade, porque ela quebrou uma vez e ela não ficou prostrada, ela teve a capacidade de reação. Esta é a figura do boi selvagem, ele reage. Não é a figura do boi doméstico que não tem reação. Essa figura do boi selvagem que está nesse texto bíblico nos mostra que pessoas que estão determinadas têm forças para se levantar e dar a volta por cima. Se o inferno faz festa quando alguém cai, imagine o céu, a festa que faz quando alguém se levanta, porque reagiu, porque é determinado, porque é coragem. Irmãos, e o brasileiro tem isso dentro de si. O brasileiro tem uma capacidade muito grande de superar. O povo que precisa ser estudado pela NASA é o povo brasileiro, porque o povo brasileiro quebra a primeira vez, ele abre a empresa no nome da esposa. Quebrou no nome da esposa, ele abre no nome do filho. Quebrou no nome do filho, ele tem um totó em casa, abre no nome do totó. Porque é difícil você ver um brasileiro prostrado no canto, lamentando da vida, dizendo: ó céu, ó vida, porque esse brasileiro está determinado a vencer. Gente que está determinada a vencer, que tem força de vontade, não se levanta na manhã de domingo e diz: vou ou não vou à casa de Deus. A roupa já pula do corpo, o sapato já pula no pé, a mão já levanta e ele já vem adorando para a igreja, porque que ele sentiu o poder do Espírito do Eterno se manifestando na sua vida. Então pessoas que são determinadas, pessoas que têm forças, pessoas que reagem. Mas o salmista me deixa muito intrigado, porque primeiro ele diz: e Deus me deu a força do boi selvagem. Repare que em segundo lugar ele diz assim: mas o Senhor também me ungiu com óleo fresco. Então eu aprendo que no tempo da nossa adversidade não basta apenas ter força, porque a força bruta ela até ajuda, a força de vontade até ajuda, mas o salmista faz uma declaração muito expressiva. Ele diz assim: o Senhor me ungiu com óleo fresco. O que quer dizer isso, pastor? Ele está declarando que no tempo da sua aflição, ele não se utilizou da unção do passado. No tempo da sua aflição, ele não ficou vivendo lá no ano de 1900 e antigamente. Eu fazia, eu tinha, eu podia, eu vivia. Não, ele deixa o passado, ele diz: o Senhor me ungiu com óleo fresco. Óleo fresco na Bíblia quer dizer novidade de vida. Óleo fresco na Bíblia quer dizer capacidade espiritual. Deus não só me deu força para vencer, Ele me deu capacidade espiritual. Um crente capacitado espiritualmente, um homem capacitado espiritualmente, ele não anda de acordo com a visão do mundo. As pessoas estão vendo uma coisa, o ungido está vendo outra. As pessoas estão vendo a adversidade e o ungido está vendo vitória. As pessoas estão vendo crise e o ungido já está se vendo no pódio da conquista. Porque quando a unção de Deus vem sobre a nossa cabeça e repousa, a unção ela faz uma diferença tão extraordinária. Quando você pega o histórico da vida dos sacerdotes, quem eram as pessoas ungidas? Vamos descodificar o texto. Essa expressão óleo fresco refere-se à unção sacerdotal. Se você parar para pensar, a unção sacerdotal ela era liberada
liberada sobre a vida de um homem simples, oriundo da tribo de Levi. Era um levita, era um adorador, alguém escolhido, alguém separado, porém de uma família simples que não tinha herança. Eles estavam numa casa, eram simples, pessoas que não tinham prestígio nenhum na sociedade. Mas quando Deus determinava a escolha e alguém era separado para ser ungido e consagrado para exercer uma função específica na casa de Deus, isso dava destaque. Por que o salmista está dizendo que Deus colocou na sua cabeça o óleo fresco? Porque o óleo fresco traz o destaque para a nossa vida. Nós somos destacados pela unção. Nós não somos destacados pela força. Nós somos destacados pela unção, pela capacidade de Deus, pela autoridade que vem do alto. Então ele está dizendo que esta unção é a mesma unção que Deus ungia lá atrás os homens que eram consagrados. Agora pare para refletir comigo. Toda unção existe processo, toda chamada existe processo. Se não existir muitos processos, também não existe chamada. E qual era o processo para esta unção? Deixa eu lhe explicar. Nenhuma pessoa que fosse separada para o ministério sacerdotal seria ungida ou consagrada se não passasse pelo processo do óleo. E como era extraído este óleo? Colocava-se um pano branco debaixo da oliveira, e as azeitonas ora colhidas não poderiam ser colhidas ao sacudir o galho, não, elas precisavam ser colhidas a varas. Por quê? Porque elas eram selecionadas. É isso que o salmista está dizendo no Salmo de número 92, eram selecionadas na varada. Qual o detalhe? O detalhe que para ungir com óleo fresco não se podia levar qualquer azeitona para a prensa. Você sabe muito bem que lá no Yash Shimoná se espremia a azeitona para tirar da azeitona o óleo. Então não podia se levar qualquer tipo de azeitona para a prensa. Por quê, pastor? É simples entender. Deus não leva a gente que só tem farelo. Deus não aperta gente que não glorifica. Deus não espreme gente que não tem óleo. Deus não aperta pessoas que não vão produzir. Não, irmão, cada aperto é um glória a Deus. Cada aperto é um aleluia. Vai levantando a mão e vai dando glória para ele. Cada aperto é uma adoração. Só quem está sendo apertado vai dizendo glória ao Eterno. Apertava-se, saía o óleo. Este óleo era o óleo que era para se consagrar esta figura sacerdotal. Pare para pensar comigo. Se colocava o óleo aqui na testa, colocava-se na orelha direita uma gotinha de sangue. Esta pessoa, ora consagrada, ela era destacada. Esse óleo destacava a pessoa. Esse óleo tirava a pessoa do anonimato. É por isso que você vai conhecer histórias na Bíblia que é antes e depois da chamada, porque a chamada ela é marcada por um selo chamado unção de Deus na vida do homem. Quando chamado, o homem era ungido e destacado, porque quando Deus destaca, então passa a ser visto. É por isso que na vida nós não podemos ser aquelas pessoas que ficam se oferecendo. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com oferecido. O negócio de Deus é com gente que Ele chama. Gente que Ele chama, Ele assina embaixo. O cheque está assinado embaixo. Então, o inferno pode até se levantar, se erguer de todas as formas e vir até por 7 caminhos contra a vida de alguém que está debaixo da unção. Eu venho hoje com uma mensagem profética sobre os honrados de Deus desta igreja, e eu venho declarar céus abertos sobre este ambiente e o Eterno se manifestando com cuidado. Cuidado de Deus. Então o salmista diz: foi com o óleo da unção que eu fui ungido, eu fui separado. Deus me ungiu com óleo fresco, trouxe novidade de vida. Eu não vou ficar mais naquela ladainha, naquele negócio do passado. Não, o negócio agora é coisa nova. Eu não estou mais preso ao meu passado, porque quem fica preso ao passado não vive o presente, também não projeta o futuro. Eu estou declarando para gente que passou no caminho apertado, amargo, entristecido, foi por muitas vezes. Eu estou declarando que os céus já está começando a se manifestar por um novo tempo, tempo promissor, tempo de conquista, tempo de vitória, tempo de mudança, tempo de exaltação, tempo de cantar e jubilar na presença do Todo-Poderoso.
Mas não para aí. Repare que o texto bíblico vai dizer: e o Senhor me fez crescer. Toda pessoa necessita crescer. E você sabe que todo crescimento dói. Os ossos precisam estar lá. O salmista está dizendo: e o Senhor me fez crescer como cedro no Líbano. Essa expressão bíblica chama-me muita atenção, porque se ele está falando de processos, agora ele vai dar uma referência também a algo que também é muito interessante na Bíblia. O que é o cedro do Líbano? O cedro é uma madeira muito importante. Ela servia para fazer instrumentos musicais. Ela era importante nas colunas da casa. O templo de Salomão precisou de cedro, porque cedro era aquilo que sustentava. O salmista está dizendo: o meu crescimento foi como o cedro do Líbano. Primeiro ele disse: o Senhor me ungiu o Senhor me deu a força do boi selvagem. Segundo, ele disse: o Senhor me ungiu com óleo. Terceiro, ele disse: o Senhor me fez crescer como o cedro do Líbano. Se você for buscar a fundo, você vai entender que o cedro é uma árvore que leva muitos anos para crescer. O que o salmista está dizendo? O cedro é uma árvore que uma semente que quando você planta hoje, ela leva 5 anos para crescer 15 centímetros para cima. Mas enquanto ela cresce 15 centímetros para cima, ela cresce 1,5 metros para baixo. Ele está dizendo o seguinte: todo o meu crescimento no tempo desta aprovação, todo o preparo que Deus estava estabelecendo para a minha vida, foi um preparo que exigiu de mim também muita perseverança, porque se não vira, se não muda, se você não sai de imediato da batalha que você está vivenciando, então você precisa de resiliência, você precisa de resistência, você precisa de capacidade, você precisa de força de vontade e você precisa de unção para suportar isso. Então ele está dizendo: o crescimento foi muito lento, e todos que olhavam declaravam assim: não está crescendo nada, não está avançando nada, porque as pessoas têm a capacidade de ver aquilo que está patente aos olhos dela, porque só tem um que conhece segredos e mistérios acerca da nossa vida, só tem um que conhece o oculto do nosso coração, só tem um que conhece o que se esconde dentro de nós, só tem um que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, só tem um que conhece segredos e mistérios. Daniel disse: há um Deus nos céus que revela os segredos dos homens, há um Deus extraordinário, só tem um que conhece essas coisas. Ora, os homens estão contemplando os que estão à vista, Deus está vendo o que está em oculto. O que o salmista está dizendo: enquanto todos estavam me jogando por cima, eles me julgavam por cima, e Deus trabalhava por baixo. A semente você joga ela na terra, você não vê nada por dias, mas ela está explodindo por baixo. Ela está criando a sua estrutura, ela está criando as suas raízes, ela está criando as suas capacidades. Se ela não se estruturar por baixo, ela não conseguirá permanecer. Então o salmista está dizendo: o meu crescimento foi do cedro do Líbano. Eu fui avançando para baixo, enquanto ninguém estava vendo nada acontecer em cima. As pessoas olhando por cima estavam dizendo: nada está acontecendo. Só que enquanto estão julgando por cima, ele está se estruturando embaixo. Eu estou profetizando para homens e mulheres que estão aqui nesta noite, e eu estou declarando: enquanto tem gente apontando o dedo para você e dizendo que nada está acontecendo, você está se espalhando embaixo, você está se estruturando embaixo, você está criando capacidade embaixo. Só que tem um detalhe: este mesmo cedro que leva muito tempo para crescer para cima, ele é plantado em uma terra seca, em um lugar rochoso, e ele vai em direção a um lençol freático. O salmista está declarando que o crescimento é lento, mas um crescimento saudável. Quanta gente você conhece que de uma hora para outra apareceu, mas já não existe mais? Quantas pessoas você viu iniciar na vida cristã e de uma hora para outra foi promovida, mas a promoção não veio de Deus, veio de alguém, e ele não conseguiu, porque ministério é peso, família é responsabilidade. Você sabe muito bem disso. Quando recai sobre os nossos ombros a responsabilidade, nós temos que ter a estrutura, porque se não estiver a estrutura, você entrega tudo. É por isso que muitas pessoas divorciam, se separam. É por isso que muitas pessoas deixam de ser crente, porque elas não
suportam o peso, elas querem de qualquer jeito, mas quando elas chegam, elas percebem que era tudo muito bonito, mas existe um peso para que tudo se mantenha, então se faz necessária a estrutura. O salmista está dizendo: o crescimento foi muito lento para cima, mas enquanto todo mundo estava me olhando por cima, Deus estava me vendo por baixo. Eu estava crescendo como o cedro do Líbano, eu fui aprofundando, porque o cedro ele vai descendo, ele vai se aprofundando até ele encontrar o lençol freático. Isso é muito semelhante à vida cristã, porque a vida cristã ela se dá no ato que você recebe a Cristo como Salvador. O segundo propósito é quando você se batiza nas águas. Vamos falar do terceiro, é quando você é batizado no Espírito Santo. Então precisa de uma busca, isso precisa de uma dedicação, uma vontade para alcançar uma promessa liberada na Bíblia para a tua vida. Então você vai se aprofundando, é o que o salmista está dizendo: eu fui me aprofundando até encontrar o lençol freático. Pastor, o que é encontrar o lençol freático? O encontro com o Espírito Santo traz gozo, esperança, expectativa, motivação. É impossível você ver um crente que tem encontro com o Espírito Santo, você vê ele murmurando pelos cantos. É impossível você ver um crente cheio do Espírito Santo dando mau conselho para alguém. É impossível você ver um homem cheio do Espírito Santo levantar de manhã dizendo: hoje não vou para a igreja não, porque hoje eu estou cansado. É impossível você ver um crente cheio do Espírito Santo, que tem um encontro com o Espírito Santo, criando dificuldade para as coisas espirituais. Irmão, quanto mais se encontra com o Espírito Santo, mais comunhão com Ele quer ter. Quando se encontra com o Espírito Santo, esse encontro traz um mover tão extraordinário, que aquela fadiga, aquele cansaço, aquela falta de motivação, aquele desânimo que estava agarrado na carcunda de alguém, quando encontra com o Espírito Santo, a capetada sai correndo e volta de marcha ré para o inferno, e crente vai levantando a mão para dar glória ao Todo-Poderoso, porque o encontro com o Espírito Santo traz expectativa, traz motivação. O crente que tem encontro com esse lençol freático, desse crescimento do cedro, ele não vem para a igreja para ouvir Deus falar, ele vem para a igreja para adorar a Deus. Se Deus falar com ele e não falar com ele, ele não está nem aí, ele está cheio, porque você só adora se o Espírito Santo estiver contigo. Você só glorifica o Pai se o Espírito Santo estiver na tua vida. Você só consegue adorar cheio de graça se o Espírito Santo estiver na tua vida. Então o salmista disse: Deus me deu força, mas eu fui me aprofundar na unção, porque quando você é ungido, você não tem limite. Qual é o limite para o homem de Deus e para a mulher de Deus nesta noite aqui? Não existe limite, o céu é o teu limite. O limite que você tem hoje é só se você impor, porque eu estou profetizando esta noite, no fechamento deste evento, que o Senhor Jeová vai te pegar com tanta glória nesta casa, que vai pegar fogo do alto da cabeça à planta dos pés. Tu vai sair daqui diferente. É um encontro com a glória que mostra quem somos, porque quando existe esse encontro com o lençol freático, irmãos, encontro com a glória, só quem aparece é a glória. Quando a presença do Todo-Poderoso se manifesta a alguém, é ela que é vista, ovacionada, celebrada, adorada, porque o encontro com esta glória coloca o crente de pé. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: todo crente que cresce como cedro, que se encontra com o lençol freático, não para de crescer. Você já viu crente cheio de Deus parando de crescer? Nunca você vai ver um crente cheio do Espírito parando de crescer. Você olha para ele e você diz assim: está abençoado. Você volta semana, está abençoado e meio, na outra semana abençoado 2 vezes, na outra semana está sempre sendo abençoado, porque o encontro com o lençol freático, com a presença do Espírito Santo, só nos dá desejo de crescer, de avançar, de mais além, de mais profundo. Eu estou pregando aqui, estou dizendo, hoje é mais profundo. Pastor, eu encontrei com o Espírito Santo, fui batizado com fogo, já falo em línguas. Eu estou dizendo que vai ser mais profundo, então vai vir a interpretação das línguas. Pastor, já veio a interpretação daí. Eu estou dizendo que vai ser mais profundo. Esse encontro com a glória de Deus vai trazer a profecia sobre a tua... Eu estou dizendo que esse encontro vai trazer algo mais profundo, mais intenso, mais envolvente, porque quando se encontra, não para de crescer. O cedro, depois de encontrar o lençol freático, ele poderia dizer assim: ó, tá bom o crescimento,
já encontrei tudo o que eu queria, já sinto o fogo e a presença de Deus, mas ele não para de crescer. Ele vai se aprofundando até encontrar uma rocha. Quando ele encontra a rocha, ele se espalha sobre a rocha. Ele não para até que ele abrace a rocha. Depois que o cedro abraça a rocha, ele começa a crescer para cima. Oh, aleluia! A rocha representa Cristo. O salmista está dizendo que o crescimento que ele teve é o crescimento do cedro. Então ele foi se aprofundando até ele abraçar a rocha. Quando abraçou a rocha, então começou a crescer para cima. Essa rocha na Bíblia é a pedra. Você se lembra que quando Moisés subiu ao cume do monte, e que Moisés estava já com a sua idade avançada, ele chega ao cume do monte, e no cume do monte, depois de ter muitos encontros com a glória de Deus, a Bíblia diz que Moisés, agora em Êxodo 33:18, diz: Senhor, rogo-te que mostre para mim a tua glória. E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu estou olhando para Israel, estou percebendo que este povo é muito obstinado. Eu vou destruir todo este povo, Moisés, e vou levantar outro povo e colocar sobre o teu cuidado. Moisés vai cheio de autoridade diante de Deus, diz: Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, se tu fizeres isso, o que dirão os egípcios acerca de ti, que arrancaste o teu povo da terra do Egito para os destruir no meio do deserto? Deixa eu lhe dizer, Deus, não faça isso. E deixa eu lhe dizer mais, eu quero ter um encontro com a tua glória. Aleluia. Aí diz Deus a Moisés: Moisés, diga então a Israel que faça uma cerca em volta do monte. Coloca uma cerca, Moisés, e diga a Israel que nem homens e nem animais se aproximem do monte. Eu vou descer para conversar contigo. E veio Deus e disse: Moisés, se tu me veres do jeito que eu sou, tu morre, porque homem nenhum olhou para minha face e conseguiu ficar vivo. Ninguém que olhar vai permanecer vivo. Moisés, esconda-te atrás da rocha, da pedra. E a Bíblia diz que na rocha havia uma fenda. E Deus veio descendo e Moisés estava atrás dela. E Deus colocou a mão na fenda e passou. E Moisés soltou de trás da rocha e disse: eu vejo a glória do Todo-Poderoso aqui. Essa pedra, ela aparece na Bíblia por diversas vezes. E Pedro vai escrever que nós somos como pedras vivas. E se hoje eu estou pregando para você que à luz da simbologia bíblica, há muitas narrativas na Bíblia que falam de uma coisa, mas na verdade é outra. Essas pedras na Bíblia representam nós, a igreja, as pedras vivas. Essa rocha é Cristo. Mas o próprio Cristo disse: porquanto eu te digo que tu és Pedro, pequeno fragmento de pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esta igreja, ela é como pedra. Imagine comigo, pedra, ela é diferente uma da outra. Você não encontra uma pedra semelhante, parecida, igual a outra. Se você olha uma parede feita de tijolos, você percebe uma coisa: uma parede feita de tijolos, sem um reboco ou sem um emboço, essa parede é muito feia, sim ou não? Mas uma parede de pedra, ela é bonita, sim ou não? Ah, irmão, uma parede de pedra, ela é extraordinária. Por quê, pastor? Porque uma parede de pedra, ela chama atenção pela sua beleza. Só que tem um detalhe: a pedra que a Bíblia está se referindo, que esse cedro abraça, ela é trabalhada. A pedra você não vai pegar uma igual a outra, mas ela vai precisar ser trabalhada. E você já parou para analisar como se trabalha esta pedra? A pedra se trabalha com uma marreta na mão e com um ponteiro na outra. E nós não entendemos porque, por vezes, nós estamos passando alguns apertos e algumas marretadas estão chegando na nossa vida. É Deus trabalhando para colocar no lugar de honra. E se você olha e percebe que uma pedra se destaca das demais, se você pudesse, diria: eu queria ser como aquela pedra que se destaca naquela parede. Mas você nunca parou para pensar quantas marretadas foram necessárias para que esta pedra estivesse no lugar de
destaque. Então eu quero dizer para você, meu querido irmão, que todo preparo é importante. Agora, como pedra, a igreja, ela é aquecida. Esse cedro não abraça a pedra, não é só por causa de simbologia bíblica, não. É porque a pedra tem algo extraordinário. Você já parou para pensar que o povo de Israel trabalhou por cerca de 430 anos na terra do Egito com tijolo, e o tijolo é feito em forma. Um tijolo é parecido com o outro, um tijolo é igualzinho ao outro. A pedra não, a pedra é diferente. Mas quando chega o tempo da igreja, não vai se dizer que a igreja é parecida com o tijolo que eles estavam acostumados a trabalhar na terra do Egito, mas a igreja é como pedra. Só que tem um detalhe: na antiguidade não se acendia fogo senão com duas pedras. É necessário que as pedras estejam, e elas estão simbolizadas neste salmo, para deixar para mim e para você, só para a gente entender uma coisa: a pedra, ela é aquecida, a pedra é quente, a pedra absorve o calor do sol. E você já parou para analisar uma outra coisa interessante? Há pedras que se destacam nas montanhas. Aonde você vê montanha, no Rio de Janeiro, há muitas pedras imensas, toneladas, estão em cima dos montes. Eu me pergunto, quem colocou esta pedra lá em cima? Ninguém teria essa capacidade de colocar lá em cima, senão a mão do Deus Todo-Poderoso. Aí eu entendo porque eu e você somos como pedra na mão do Todo-Poderoso. Por quê, pastor? Porque é Deus que coloca em cima, é Deus que exalta o crente, é Deus que levanta a tua família, é Deus que abençoa a tua casa, é Deus que abre a porta para El Shaddai, é Deus que tem abençoado esse ministério, e o inferno fica confundido, sem entender porque Deus tem feito isso. São exaltados. Agora tem um detalhe que eu preciso falar de continuar sobre o salmo. A pedra é aquecida, a pedra absorve o calor do sol. O cedro não abraça a pedra à toa. Só que tem um detalhe: existe as víboras que têm sangue frio. E você sabia que as víboras gostam de ficar em cima da pedra? Elas só gostam das pedras porque as pedras são quentes e elas têm sangue frio. As cobras gostam das pedras porque a pedra é aquecida. Enquanto a pedra está aquecida, as cobras gostam de estar próximo, gostam de estar em cima, gostam de estar juntas. Por quê, pastor? Porque as cobras têm sangue frio. Então é comum você ver pedras, e no meio das pedras estão as... E você sabia que quanto mais pedra, mais cobras? Olha só para mim aqui, irmãozinho. Quanto mais pedras, mais cobras. E tem um detalhe que eu vou dizer, pastora Marcelene. Esse é o grande detalhe das cobras. Elas se encostam nas pedras e elas ficam agarradas nas pedras enquanto as pedras estão aquecidas. Mas se as pedras forem incendiadas, enquanto está morninho, a cobrinha gosta de ficar do lado. Ah, vai. Não, vamos lá, irmãzinha. Vamos lá para o baile, irmãzinha. Está quentinha, está morninha? Vamos lá, irmãzinha. Vamos lá, irmãozinho. Agora, aquece essa pedra para ver se fica alguma cobra perto dela. É comum você incendiar a tua vida esta noite aqui e amanhã ser desfiliado de muitas amizades que te atrapalhavam. Por quê, pastor? Porque quando pega fogo, não fica uma cobra perto, enquanto a glória... Então, só aquecida, as cobras pertinho. Pegou fogo, levante uma das suas mãos assim, por favor. Coloque o nome do vizinho, sacode assim, deixa pegar fogo hoje. Com muita ousadia, coloque de novo. Mão direita no ombro da direita e mão esquerda no ombro da esquerda. Sacode para o lado aqui acima e diz: nada de morno, nada de morno, nada de morno, tem que pegar fogo. Nada de morno, tem que pegar fogo. Aí, por último, ele diz assim: e o
Senhor me fez florescer como uma palmeira. Eu moro no estado das Palmeiras, estado da Flórida. E uma coisa me chamou muita atenção no estado da Flórida. Você sabe que a palmeira conífera, se ela cresce 30 metros para cima, ela cresce 30 metros para baixo. O estado da Flórida tem algo interessante. Você passa numa rua, não tem palmeira nenhuma. Daqui na outra semana já está cheio de palmeira grande, porque eles plantam as palmeiras já grandes. Isso chamou-me muita atenção. E é impressionante essa conotação do salmista, porque ele está dizendo o seguinte: o crescimento foi do cedro. Mas, gente, a palmeira também cresce o suficiente para baixo. Mas ele não diz do crescimento da palmeira, porque ao mesmo tempo que ela cresce para baixo, ela cresce para cima. Ele disse que o crescimento dele levou mais tempo para baixo do que para cima. É necessário que as pessoas olhem para você e não vejam o que Deus está fazendo na tua vida. Faz parte do projeto. Faz parte do projeto o escárnio, a zombaria, o questionamento. Faz parte do projeto aquilo que estão dizendo ao teu favor, mas também faz parte do projeto as folhas da palmeira na tua vida. Deixa eu lhe explicar. As folhas que ele se refere não é do cedro. E um detalhe: a folha do cedro o vento não arranca. Mas por que não as folhas do cedro? E sim as folhas da palmeira? O que ele está dizendo é o seguinte: eu não era visto. Ninguém me via. Convidava fulano, ciclano, bertano, ninguém valorizava. Eu estava sempre de canto. Ninguém dava importância para mim. O que ele está dizendo é o seguinte: no tempo da minha prova eu fiquei abandonado. E é comum as pessoas te abandonarem no tempo da tua prova, não porque elas não gostam de você. É porque Deus quer tratar contigo. Deus não quer ninguém se interferindo. Deus não quer ninguém se metendo no projeto dele. Deus não quer ninguém dizendo para você que deve ou não deve. Deus quer tratar com você diretamente, porque o céu das revelações vai se abrir para você nesse tempo. É nessa hora que tu vê crente, irmão. O crente, quando é separado por Deus, por processo do cedro, quanto mais pisa nele, parece que ele vira quente e mola. Mais ele pula, mais ele adora, mais ele glorifica, mais ele serve. Então é um processo. O processo do crescimento é do cedro, mas as folhas da palmeira. Aleluia. Por que, pastor, as folhas da palmeira? Por um único detalhe: as folhas da palmeira você vê de longe. Ele disse: quando chegou o tempo de Deus virar tudo também, eles olhavam e diziam: não é possível que é ele. Não é possível que é ela. Eu lembro da minha época de legalização nesse país. Eu fui convidado para trabalhar aqui nos Estados Unidos. E eu disse a um irmão aqui dessa região de Boston. Eu disse para ele: eu fui convidado para morar nos Estados Unidos, trabalhar na igreja lá em New Jersey. Aí ele disse assim para mim: não faça isso não, pastor, porque você vai pegar um visto religioso, e o visto religioso não vai virar green card. E eu parei de conversar por ele um ano. Depois de um ano eu liguei para ele e disse assim: olha, já estou aqui no país e já deu entrada para o meu visto religioso. Aí ele disse assim: rapaz, não fica muito animado não, porque você dá entrada para o visto religioso, não consegue, e a imigração assina um documento para você ir embora para o seu país, e você vai perder o seu visto. E passou o tempo, eu liguei para ele: não, meu visto já deu entrada. Passou um mês, porque o visto foi aprovado em um mês. Eu liguei para ele de novo e disse assim: meu amigo, deixa eu lhe dar uma boa notícia, meu visto foi aprovado. Aí ele disse assim: não fica muito empolgado não, porque por 2 anos tem um visto religioso, mas não vira green card. Irmão, você quer um amigo desse para você? Eu estou ofertando esse camarada para a tua vida. E depois de 2 anos, eu liguei para ele novamente. Eu disse assim: meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, já aplicou para o meu green card? Ele disse assim: não fica alegre não, porque não vai sair o green card. Eu falei: aí parei de falar com ele. Passaram 8 meses. 8 meses eu recebi na minha casa, na minha caixinha de correio, o meu green card, da minha esposa, dos meus filhos. Aí eu liguei para ele novamente, pastora Marcelene. Eu disse assim para ele: meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, uma boa notícia. Chegou o meu green card. Disse: não fica feliz não, porque vem de 2 anos, depois não renova. Aí eu falei assim para ele, falei: meu irmão querido, mas veio de 10 anos. Ele disse assim: então foi um milagre. Eu falei: é para isso que eu prego, é para isso que eu adoro, para um Deus de milagre, meu irmão. Aleluia.
Aleluia. As folhas da palmeira é visão de longe. É isso que o salmista está dizendo, princípio de honra. Princípio de honra é Deus que dá para você. Por isso que ele diz, serei exaltado, serei honrado. Quando você tem paciência para aguardar e esperar e não se move, bênção de Deus tem endereço. Se foi a promessa dita aqui, fica aqui. Fica onde Deus te plantou. Não saia do lugar onde Deus te colocou. A casa que Deus te colocou é casa de milagre. Pastor, mas está difícil. É no aperto, é na pressão que crente cresce. Pastor, mas tem dificuldade. É com dificuldade mesmo. Pastor, mas estão zombando de mim. Mas aonde tu está sendo humilhado é onde tu vai ser exaltado para a glória do Deus Todo-Poderoso. Tem a capacidade, meu irmão. Tem a capacidade. Fica de pé comigo. As folhas da palmeira é princípio de honra. De honra. Aleluia. Onde estão os honrados aqui? Princípio de honra. E não existe princípio de honra. Não se cumpre se não passar pelo processo da provação. Lá em Santa Cruz, quem conhece o bairro de Santa Cruz? Minha terra é a terra do pastor Júnior, o bairro mais bonito do Rio. O dia que você visitar o Rio, visita a praia de Santa Cruz, é a coisa mais linda do mundo. Aleluia. Santa Cruz nós tínhamos uma irmã no círculo de oração, aquelas do Coquinho. Se lembra daquela época do Coquinho? Trabalhava na Barra da Tijuca, num bairro nobre do Rio. A madame morava numa cobertura. Essa irmã era crente e fazia parte do círculo de oração. Aí a madame disse assim para ela: Milha, você vai para o quarto das empregadas porque eu vou receber gente importante aqui em minha casa. E quando você manda uma mulher de oração para o quarto, você está pedindo para ela fazer o quê? A irmã foi para o quarto, dobrou o seu joelho e começou a orar. Só que as pessoas importantes eram o pai de santo e a mãe de santo. A madame não pôde ir ao centro, o centro foi até ela. Aí o pai de santo esticou na mesa um pano e começou a invocar os fulanos do centro. Começou a invocar os fulanos do centro. Por 30 minutos não desceu ninguém. Porque enquanto eles buscavam os fulanos na sala, a nossa irmã estava no quarto orando. Mas repare, ela foi enviada para o quarto porque eles iam receber gente importante na casa. Vá para o quarto porque eu vou receber gente importante. Só que tem uma coisa que exalta crente, chama-se unção de Deus na vida. Um filho de santo bate na porta. Quando o pai de santo vê, o pai de santo diz assim: o que é que tu vieste fazer aqui? Ele disse assim: eu vim lhe trazer uma notícia. Eu estava passando lá embaixo, e lá na encruzilhada, o fulano mandou dizer para você que eles não vão descer aqui não. Eles mandaram dizer que no quarto das empregadas tem uma senhora que está clamando aquele lá de cima, e o lugar está dominado pelos anjos lá de cima. A glória do Todo-Poderoso copulou tudo. Copulou tudo, copulou tudo. Aí a mãe de santo olha para o pai de santo e diz: você está querendo me dizer que o Deus da minha empregada é maior do que o Deus do centro? Então vou servir o Deus da minha empregada. Chama-se princípio de honra. Princípio de honra. E eu vou lhe falar uma coisa: tudo começa pelo mover espiritual. Tudo que você precisa no mundo material depende do mundo espiritual. Você pode ter carro e não ter vida de comunhão com Deus. O carro não traz a vida de comunhão com Deus. Você pode ter uma casa boa, a casa boa não traz vida de comunhão com Deus. Mas a vida de comunhão com Deus traz a casa boa e traz o carro bom para você. Então, em primeiro reino, primeira presença. Eu lembro-me, nós temos um irmão na Catedral de Santa Cruz. Ele era membro como eu na igreja. E ele veio do mundo das drogas, usava muita cocaína. E ele disse assim para mim: Chagas, hoje eu me desvio porque eu não quero mais servir a Deus. As coisas não estão virando.
E ele foi para casa. Na época, na minha dificuldade, peguei uma bicicletinha, fui atrás dele, chegando na casa dele, bem próximo à casa dele, disse assim: meu amigo Marcelo, deixa eu lhe dizer uma coisa, antes de você desviar, vamos lá em casa fazer uma oração. E ele dobrou o joelho comigo na minha cama para a gente orar. Quando ele dobrou o joelho, ele era branco, começou a ficar rosa, porque a presença de Deus estava tão forte dentro da minha casa, que o Espírito de Deus começou a tomar ele. Daqui a pouco o Marcelo ficou com uma panela de pressão. Falei: vai explodir, Jesus. E ele não soltava. Eu dei um tapinha assim: solta, porque é Deus. E ele explodiu em línguas, foi batizado com o Espírito Santo. Ele adorava tanto a Deus. No final disse assim: Marcelo, deixa eu te dizer uma coisa, você ainda vai desviar? Ele: não, jamais vou me desviar. Eu quero esta presença gloriosa na minha vida. Eu quero permanecer nesta unção. Nós estávamos fazendo culto. O irmão da minha esposa era católico, ajudava o padre. E ele veio para a igreja e sentou lá na porta. Veio nos fazer uma visita. E de repente ele estava ministrando no altar. Um momento de adoração. O Espírito Santo batizou ele lá na porta. E ele veio com as duas mãos levantadas. Era católico do pé roxo, falando em línguas, dizendo: eu quero receber a Jesus Cristo como meu Salvador. Aceitou a Cristo, mas foi batizado com o Espírito Santo primeiro. O irmão Robson, nós estávamos orando, aí nós estávamos estudando a revista da escola bíblica, e de repente eu disse para ele: Robson, vamos orar agora. Robson, agradecer a Deus pela aula. E quando eu comecei a orar do lado dele, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Coisa linda. Hoje eu vim pregar para os honrados de Deus aqui. Deus hoje te dá força. Deus hoje te unge, te dá entendimento sobre o teu crescimento e te faz florescer como a palmeira. Levante as duas mãos e feche os teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, você que foi batizado com o fogo do Espírito Santo, você valente de Deus que é batizado com o fogo do Espírito, em nome de Jesus, seja despertada em você a renovação espiritual na tua vida. Você que foi batizado com o Espírito Santo, Jesus não batizou você à toa. Você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo para ser instrumento de poder. Pastor, eu falo em línguas, ninguém entende, mas o teu Espírito ora bem, é para a tua renovação. Então vai adorando em línguas e vai sendo renovado agora.